Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Me perdoem aí qualquer coisa. Eu tava com essa carinha assim, eu tava chorando. Mas eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo pra vocês, gente. Isso serve de alerta aí pra muita gente também. Como é que eu posso dizer? Sobre algumas coisas que tá acontecendo com a minha filha de 14 anos, entendeu? Eu pensei muito se eu me expor isso aqui. Pensei muito, de verdade mesmo. Mas antes de tudo, né, já se inscreve no canal, deixe seu like, comentário pra estar aqui me ajudando. É um vídeo pra mim muito difícil de falar, sabe? Mandei ela ali comprar o pão, né, pra tomar café. Mas é isso, né. O meu Instagram sempre vai estar passando aqui na telinha e vai estar no primeiro comentário fixado. Espero que vocês escutem bastante e assistam até o final do vídeo. Gente, eu tenho uma filha de 14 anos, que todo mundo sabe, né? 14 não, 13 anos, ela vai fazer 14 ainda. Que eu crio ela sozinha, de verdade, a gente sempre criou ela sozinha. Graças a Deus, né, eu tive muita ajuda, né, da parte dela, assim. Eu tive ajuda da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão, quando ele era mais nova. Até mesmo do meu padrasto também, que morava com a minha mãe naquele tempo, quando separei do pai da minha filha. E todo mundo sabe que eu tenho uma história muito sofrida, que eu não conto aqui. Se eu tivesse toda hora, me desculpa mesmo de verdade. Mas é muito triste o que eu vim falar aqui hoje com vocês, sabe? Eu ia abrir meus stories no Instagram e ia falar, mas ia dar muitos stories. Eu resolvi não falar lá. Ontem eu fiquei assim num estado de nervos, de verdade. Num estado de nervos, assim, que misericórdia. Minha filha sempre me pedia o celular. De verdade. Acho que vou afastar um pouquinho. Minha filha sempre me pedia um celular, né? Sempre falava que eu não ia dar celular pra ela, porque todo mundo sabe que celular tem que ser monitorado, tem que ser tudo. Porque uma criança, quando tá na fase da adolescência, é muito complicado, gente. Eu já fui adolescente, sei como é que é. Eu sempre fui muito presa. Então, eu não permito ela ser presa totalmente. Sempre quando ela me pede pra ir no canto, eu sempre deixo ir. Pra ela não viver a mesma vida que eu tive. Não ter as oportunidades que eu não tive, né? De viver. Ela ainda vai fazer 14 anos, né? Eu lembro muito bem, esse período pra mim o dela é o que eu tenho mais cuidado. Ah, por quê? Porque querendo ou não, as meninas quando estão nessa idade só querem saber de namorar, só querem saber, né, de... Como é que fala? Só querem saber de... desses namorinhos, né, da adolescência, que é super normal. Mas eu sempre falo pra ela, estude, estude, porque se você um dia não tiver o estudo, você não tem nada, entendeu? Eu não me formei, não, né, terminei meus estudos. Só minha irmã que terminou os estudos. Meu irmão saiu muito cedo dos estudos que a minha mãe tirou, né, para poder trabalhar. Ele ainda conciliava um tempo, mas chegou um tempo que ele queria ter mais dinheiro. E foi para outros trabalhos mais pesados para ganhar um pouquinho a mais de dinheiro. Sempre ajudou dentro de casa. O meu irmão, assim, é um exemplo para mim, de verdade, assim. Questão de família. Mas isso não é o caso, né? Eu pensei se daria um celular pra ela, falei que daria no final do ano. Aconteceu algumas coisas, né, com meu outro filho. Como você sabe, ele tinha um celular, mas ele queria uma bicicleta. Aí ele tinha uma bicicleta que o pai, né, tinha dado pra ele. Só que ela não quis, né, a bicicleta porque, um exemplo, a bicicleta é pequena e pra ela que é alta, fica batendo toda hora, né. E eu queria pegar o celular pra ela pra abrir o WhatsApp. Pra mim poder, né, se eu for em algum canto e ter contato, né, com ela. E pros trabalhos de escola, que ela sempre me pedia, eu ficava pedindo no celular. E todo mundo sabe, depois que eu comecei a gravar vídeo no canal, quem grava vídeo para canal sabe que não tem tempo pra você ficar emprestando toda hora seu celular pra fazer trabalho de escola. E eu via todas, né, as colegas dela tendo celular, eu via que ela queria muito ter. Mas eu não imaginava a maldade, né, que tava por aí. E nem as coisas que estavam acontecendo de verdade, gente. Dei o celular pra ela. Deixei ela trocar com meu filho.
Meu filho, aliás, eles vêm pra cá. Vocês vão entender no próximo vídeo. Esse vai ser primeiro, esse vai sair hoje. Em tempo real. A demora é só carregar mesmo. E é isso. Sem muito corte esse vídeo vai ser. Então me perdoem aí. Como eu tava dizendo, a minha filha, eu dei o celular pra minha filha. Deixei ela permitir ter o Instagram, permitir ter o Facebook. Um ICG. Enquanto eu comprava o chip para ela ter acesso ao WhatsApp. E seria só o WhatsApp que ela iria usar. E pensei bem em privar a conta dela também, do Instagram. Vocês podem estar falando toda hora esse nome, mas não vou falar o nome, vou sempre deixar aqui na telinha. E ela sempre, né, gosta de assistir as coisas, que nem eu gosto. Super normal, né, da idade dela, tá? Querendo assistir essas coisas. Mas ontem, gente, de verdade, eu fui, né, dar aquela conferida de mãe, né, no celular dela. E acabei vendo alguns grupos, vários grupos, aliás, que ela tem no celular dela. Uma observação que eu vou fazer aqui pra vocês. A minha filha já tinha tido alguns comportamentos na escola que eu vi algumas vezes que eu não gostei. Mas eu achei, né, só a adolescência, né. Mas eu vi, assim, várias mensagens, gente, de verdade. Eu vou falar aqui as mensagens, mas não vou falar quem mandou as mensagens. Porque eu entendo de lei, gente. Quem não entende de lei. A gente não pode expor mensagens, mostrar, né, nomes de pessoas. Não pode falar nome de pessoas, querendo ou não, mesmo que não vá acontecer nada comigo aqui. Mas isso é contra a lei, isso é contra antiético. Eu não vou falar. Se eu tivesse vindo gravar o vídeo, eu tivesse visto essas coisas que eu vi ontem, cedo, eu tenho certeza que eu falaria muita coisa. E hoje também eu falaria muita coisa na rede, né, vizinha. Mas acho que foi Deus mesmo que deixou eu esperar ela dormir. Eu pegar o celular pra me ver. Eu iria acordar ela de verdade, gente. E me perdoe, eu iria dar uma coça nela. Porque isso foi assim, além pra mim do além. Mas, né, outro detalhe. A minha filha. Como é que eu posso dizer pra vocês, gente? A minha filha, ela é uma pessoa assim, super carinhosa, super sentimental. Ela é uma menina que eu tenho certeza que não agride ninguém. Ela pode responder às pessoas hoje em dia, mas com muita dificuldade. Já chegou fatos na escola da minha filha em que colegas, né, na língua dela, dá não vou nem dizer, que acho que não pode dizer aqui no YouTube, deu no rosto dela. E eu perguntar pra ela por que fulana fez isso e ela falar que foi brincadeira. Pra você ver a ingenuidade da pessoa. Desculpa se eu tiver falado a palavra errada. Ela é muito ingênua, gente. Muito mesmo. Ela pode até estar aprontando alguma coisa, né? Sem o meu consentimento. Mas ela é uma menina muito ingênua. Como eu tava falando, né, gente? Desculpa. E aí ela foi, né? Foi e falou: Ah, mãe, deixa eu pegar meu celular. Ela ficou o dia todo querendo pegar o celular, eu não deixei. Não deixei. Eu vou ver o que tem nesse celular, que ela não quer que eu pegue primeiro do que ela. Tinha uns 4, 5 grupos. Claro que todas as adolescentes, gente, nessa fase, quer ter grupo, quer, né? Ser tipo assim, a Karina mais descolada, como eu posso dizer. Mas eu cheguei em um específico grupo, que foi o primeiro grupo, onde eu vi que tinha meninos e meninas. A primeira regra do celular da minha filha, gente, que eu dei pra ela, se ela quisesse ter o Instagram, ela não poderia ter nenhum menino no Instagram. Pra você ver como eu sou uma mãe rígida, gente. Eu sou uma mãe rígida mesmo, realmente. Pra não ter, né, nenhum lugar. Ela não dar nenhum lugar pra ninguém. Aí ela colocou o professor, acho que 2 professores, parece. E eu olhei e deixei, né? Deixei. Pra vocês terem noção, ela tem, né, o meu ex-marido, que é o pai de criação dela. Ela não tem ele. Pra você ver como eu sou rígida com ela, gente. Porque a mãe tenta defender seu filho de todo jeito. De todo jeito, de verdade. Uma mãe sempre vai tentar defender. E nunca vai conseguir defender de tudo nem de todos. Mas, como eu tava dizendo, gente, desculpa, sabe? Minha filha,
É uma menina boa, eu tenho certeza. Uma menina boa, de boa índole, de... Não sei como é que ela anda na escola, ou se comporta na escola, mas eu tenho certeza que ela é uma boa menina. Acho que sim, que todo mundo tem erro, todo mundo tem defeito. E nas mensagens, eu vou falar agora pra vocês, nas mensagens, eu não vou deixar aqui o print das mensagens, gente. Porque eu não tenho mais nem coragem de entrar no Instagram dela pra ver as coisas que eu vi ontem. Entendeu? Fiquei muito triste, muito chateada. Primeiro eu vi uma mensagem assim. Fui abrindo as mensagens tudo, né? As que eu deu pra mim abrir. Deixa aí, fulana. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber, né? Que foi essa mensagem, de quem que é. O rapaz que escreveu essa mensagem, acho que não me assiste, não vê nada. Mas deixa aí, fulana. Na hora que Jennifer pegar fulano de tal, tu vai ver o teu. E eu fico assim, como assim? Pegar fulano de tal. Na lógica, esse rapaz, né? Falava. Deve ser da mesma sala, né? Falava que ela tava querendo pegar alguém. E eu fico assim, sabe? Eu vi fotos de... Vou deixar aqui passando na tela. Nesse mesmo grupo. Por isso que é bom a mãe, pai, assim, você sempre olhar. Fotos disso. E áudio dizendo várias coisas sobre esse objeto aí, né? De fogo. Que eu vi. Outra coisa também, gente, que eu vi também. A menina em questão, que é amiga dela, colega de escola, conheço ela, falando pra um rapaz, um menino, que tava no grupo. Olha, como é que é, gente? Olha, você tá vendo que a menina sofre um bullying do... E um palavrão assim, sabe? Não um palavrão muito pesado, mas... Você tá vendo que a menina sofre um bullying na escola? Faz isso não. Essa é uma menina que anda bastante com ela. Eu conheço também, gente. E aí, outras mensagens falando. Gente, foi várias mensagens que eu vi. Várias. Outro menino chamando. Esse mesmo menino que falou essas coisas. Falando. Deixa essa. Eu não posso nem falar o nome aqui. Outras mensagens falando também. Apresenta fulano de tal. Arruma fulano de tal pra Jennifer. Jennifer é minha filha, gente. Arruma fulano de tal pra Jennifer. Pega o arroba de fulano de tal, que é primo dela, e dá pra ela. Vou dar só uma observação aqui, gente. A família paterna dela, de sangue. Tem tias dela que viu ela depois de não sei quantos anos. Dela agora com 12, 13 anos de idade. Pra vocês terem noção. Aí você me pergunta... Oxe, mas ninguém morava aí. Puderam morar aí, mas estavam direto aí. Nunca viram porque não quiseram. Então ela sabe que tem esses parentes sanguíneos. Mas ela não tem pai. Ela tem um genitor. E eu vejo muita gente falando, né, na internet de genitor, genitor, genitor. Tem muita gente aqui de verdade que não sabe o que é ser um genitor. Minha filha passou 12 anos da vida dela, de verdade, gente. Não tô aqui me fazendo de vítima, não. 12 anos da vida dela sem ter contato nenhum com o pai dela. Genitor, né, porque não tinha de pai. 12 anos da vida dela, assim, ele nunca perguntar se ela tá bem, se ele nunca perguntar pra ela se ela tá comendo, se ela tá bebendo, se ela tá andando, se ela tá vestindo, se ela tá viva. 12 anos. E até hoje ele dá 100 reais, 120, dá um chinelo, uma roupa usada, mas uma roupa boa, em bom estado, pra ela. Mas ele não pergunta por ela. Uma vez que chamou ela pra ir pra lá, ela não quis. Óbvio que ela não ia querer. Nunca teve contato com ele. Nunca viu. A avó dela, ela nunca viu, pra vocês terem noção. E mora aqui, próximo de mim. Nunca viu na vida dela. Mora na zona rural. Entendeu? Ela nunca viu, pra vocês terem noção. Então, hoje eu postei então um vídeo que eu tinha feito dias atrás. Que muita gente não sabe a dor de uma mãe criar um filho sozinho. Não sabe.
Então eu sempre falo, não mexa com meus filhos, gente. Não mexa, por favor. Mexa comigo, mas não mexa com eles, por favor. E se um deles estiver vendo esse vídeo, estiver vendo tudo, por favor, não pegue pesado com ela. Ela é uma menina muito, 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 muito sentimental. Muito mesmo, de verdade. E tipo assim, querendo ou não, sei que tem muita criança que passa por isso. E acaba, né? Vou deixar a palavra aqui, que não pode falar aqui, né? Nessa plataforma. Fazendo isso por causa de muito bullying na escola. Graças a Deus eu não sofri bullying na escola. Não sofri. O único bullying que eu sofri na escola, gente, de verdade, foi sobre não conversar com ninguém, ser mais fechada. Mas todo mundo na escola tem essa parte de pessoa que é mais fechada, que é mais, né, negociada. Depois de eu ver essas mensagens ontem, me deu um nó na minha garganta, de verdade, que eu queria expor tudo pra fora. Chorei muito ontem, chorei muito hoje. Toda vez que eu lembro das mensagens, eu choro. De verdade, eu choro quando eu vejo as mensagens que as pessoas mandam pra eu. Sei que pra muitos pode ser vitimismo, mas não é. Não é vitimismo. Não é vitimismo, verdade. Muitas crianças tiram, né, a sua própria por causa disso. Ela sempre teve carta aberta pra falar tudo comigo. Tudo que eu sempre imaginar. Eu sempre deixei claro pra ela que ela podia falar comigo. Só que eu entendo que muitas crianças não têm essa coragem de falar, sabe? Perdão, gente, desculpa. Mas é isso. Eu deixei uma foto dela no Instagram e falei. Esse dia eu não vou usar mais no Instagram. Sei que eu não vou poder proteger ela de tudo. Eu sei que eu não vou poder proteger. Queria muito, mas não vou poder. Ela é a minha primeira filha, gente. Ela sabe do amor que eu tenho por ela, do carinho que eu tenho por ela e da proteção. Se hoje, na minha vida, eu não tenho nem coragem de arrumar uma pessoa pra morar comigo, eu não dou essa confiança pra ninguém, porque eu tenho muito medo que faça algum mal pra ela. Ela tá em idade já, né? Meio avançada. Eu sou uma pessoa que tem muita cautela com as coisas, sabe? De verdade, eu sou uma pessoa que tem muita cautela com as coisas. Então, penso muito, penso no bem-estar deles, penso no bem-estar dos meus filhos todos. Mas eu fiquei assim, sabe? Em choque com tudo que eu vi, em choque com tudo que tá acontecendo. Óbvio que ela não deve ser santa. Eu tô aqui nunca pra dizer que ela é uma santa. Ela não deve ser santa, ela deve aprontar, deve. Eu acho sim. Vou deixar esse vídeo aqui gravado pra falar. Eu acho que ela namorando escondido. E hoje eu falei pra ela: você quer ter o mesmo final que eu? O mesmo final que eu tive? Eu não vou. Perdão, gente. Eu não vou dizer o que eu sofri aqui. Porque eu não vou aguentar. Não tenho ainda, sabe, maturidade pra falar o que eu sofri. Desde o começo, principalmente na gravidez dela. Que eu era. Eu já falei algumas vezes. Eu não almoçava, não jantava. O único canto que eu almoçava e eu jantava era na casa da madrinha dela, que eu trabalhava lá. Eu vivia dormindo na rua. Na rua. Minha mãe não conversava comigo. Porque desde quando eu decidi morar com o pai da minha filha, que ela, minha mãe me renegou. Minha mãe não queria falar comigo de jeito nenhum. Quem me conhece dessa época sabe. Eu vivia de casa em casa. De casa em casa. Desculpa, gente, a minha voz embargada assim, mas eu precisava gravar esse vídeo. Falar pra vocês, sabe? Então,
Eu tenho certeza, ao menos 2 pessoas que é colega dela vai estar vendo esse vídeo. Eu vi que algumas pessoas vão tentar no meu perfil depois da foto que eu postei dela explicando as coisas que eu vi, as barbaridades que eu vi e que ela não ia mais usar o Instagram. Eu falei pra ela, tu quer ter o mesmo final que eu, minha filha? Tu quer ter? E ela, não. Eu falei, então você saia disso. Saia disso. Eu poderia ter, ó, porque seria a minha atitude se eu tivesse ontem. Se tivesse falado tudo que eu tinha pra falar pra ela. Mas sempre, tudo que eu faço, gente, eu peço a direção a Deus. Ainda mesmo se eu for fazer uma compra, eu peço a direção de Deus. Deus é pra me fazer isso, isso e isso. Tudo eu só faço com a permissão de Deus. Esse vídeo aqui eu fiz. Tenho certeza que vai motivar, né, muitas mães a olhar o celular dos seus filhos, a ir na escola, a ver que tipo de coisa seus filhos sofrem. Muitas vezes sofrem calados. Fora as outras coisas dos meus filhos, né? Então, veio o baque ontem das outras coisas do meu filho, que tava acontecendo na escola. Aí ontem eu peguei essas mensagens no celular dela. Fiquei totalmente assim, desnorteada. De verdade. Abriria os stories, falaria, né? Tudo que eu tenho pra falar, mas eu não consigo mais falar nada. Eu tô completamente travada, entendeu? Mas é isso, gente. Peguei as mensagens no celular dela. Ela não vai mais usar o Instagram. Quem tiver vendo esse vídeo verá. E ontem eu tava até conversando com uma pessoa, né? Que já estudou com ela. E eu tava falando, né? Ontem eu tava conversando com um menino, né? Que já estudou com ela, sabe, né? De tudo. Fala que ela sofre muito bullying na escola. Mas não liga. A pessoa tem horas que demonstra que não liga ali pra você. Mas pra outras pessoas, ela pode mostrar também. Eu fico pensando, ela é uma menina boa. Vou falar, ela é uma menina boa. Se ela é uma menina boa, as pessoas pisam do jeito que é, mas se ela fosse uma pessoa mal, né? E eu fiquei assim, pensando, me perguntando. Eu tive uma vida totalmente desastrada. Eu tive uma vida completamente derrubada. E o meu exemplo hoje, meu exemplo de hoje, do que eu passei, para ela seria o melhor exemplo que eu poderia dar para ela de não ter. Que as pessoas pensam assim, esses tipos de namoradinhos, né, entre aspas, que acha que é bom ter. Ela acha que eu gosto. Vá nessa não. Eu já falei, não vá nessa não. As pessoas só querem usar, abusar da pessoa, depois descartar, pisar. Que é isso que essas pessoas querem. Ah não, não é todo mundo assim não. Vai ver que tá bonitinha, com o corpinho bonitinho, tá na flor da idade. Tá na flor da idade. É tempo de se guardar. É tempo de se guardar. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu quebrei a minha cara. Eu sou prova viva, eu já falei pra ela. Eu sou prova viva do tanto que eu já quebrei a minha cara. Tive em outro relacionamento depois também que eu quebrei a minha cara. Aceitei de tudo que vocês imaginar nesse último relacionamento que eu tive. De tudo que vocês puderem imaginar, eu aceitei. Eu aceitei ser trocada, eu aceitei ser traída várias vezes, várias vezes. Tanto por parentes dele, tanto por outras pessoas diferentes de fora. Tanto por amigas também. Quando eu tava, né? O pai dos meus filhos. Aceitei humilhação. Aceitei ser humilhado na casa da mãe dele. Aceitei tudo. Eu não tinha autoridade sobre os meus filhos. Quem tinha era ele. A única que eu ainda tinha alguma autoridade era ela, que era minha filha só, né? Mas os outros não tinham autoridade. Meus filhos não participou da creche direito. A única que participou mais foi essa minha pequena, que mora comigo, né? E eu não tinha autoridade, eu não tinha voz. Era só ele que mandava nessa lei machista dele. Porque isso é uma coisa machista. Então, reflete do que eu vivi. Dá pra ela se ter noção. Ela já viu quantas vezes eu já chorei. Quantas das vezes já... Eu fiquei mal. Mal de verdade. É por isso que eu falo que eu já não me permito. Eu não me permito ficar mal com ninguém.
Ela pode me ver mal aqui por qualquer coisa, por faltar alguma coisa aqui. Por qualquer coisa, mas por homem, ela não me vê mal mais. Porque depois que eu separei, eu já fiquei com outras pessoas, assim. Mas eu nunca deixei me envolver mais pra não ter o mesmo fim que eu tive em outros relacionamentos. Então eu tenho um trauma de outras pessoas que já esteve na minha vida. E esse trauma que eu tive me faz refletir nas pessoas, que qualquer pessoa que eu for me envolver agora. Foram muitas mensagens, muitos grupos também que eu vi, bastante grupos. Muita gente mandando ela aparecer. Olha só o teste que eu fiz ontem. Nem falei essa parte. Né, tinha uma mensagem falando sobre, sobre isso. Como eu tava no perfil dela, as pessoas pensavam que ela era, né? Apertei no sinalzinho assim de espantada. Na hora, aqui é colega dela, né? Colega, assim, né? De escola. Falou, e aí, não vai aparecer não? Na mesma da hora. Cadê tu, fulana? Então, isso é um sinal que ela digita as mensagens, apaga. Só que ela não apaga as mensagens das pessoas do grupo. E esse grupo, gente, é o grupo que eu falei, que é o pior grupo. Porque tem vários tipos de assuntos assim, nada a ver. Nada a ver. Óbvio que adolescente tem essa fase assim, gente, de verdade. Mas eu achei assim, sabe, impróprio. Achei de verdade impróprio as coisas que eu vi. Eu vi desde ontem, eu fiquei assim, sabe, com entalada pra falar, entalada mesmo pra falar. Iria falar nos meus stories também, mas vou deixar quando tiver mais calma. Eu fiquei muito estressada com isso. Mas, né, é a vida. Como eu já falei, ela não vai ter mais Instagram. Eu dei a minha confiança pra ela ter o Instagram. Pra ela ser que nem qualquer outra menina sociável, as redes sociais, as músicas, as coisas. Mas ela, né, quebrou a minha confiança total. Mas eu falei pra ela, poderia pegar ela agora, do jeito que eu tô, estressada. E dar uma coça nela. Verdade. Mas tudo que eu não tive na minha infância, eu tenho que ser diferente com ela. Vai adiantar? Não sei. Não sei se vai adiantar. Mas é o que eu achei melhor fazer. Foi o que Deus, né, me permitiu fazer. Foi isso. Ter uma conversa. Tive. Ela sempre nega tudo. Porque ela nega. Ela, gente, Deus me perdoe. Mas ela nega até o fim. Ela nega até o fim. Hoje eu falei pra ela. Ela não brinca comigo. Porque ela não me conhece direito. Eu teria coragem. De verdade. Eu vejo muita irmã entregando seu seguro com o conselho tutelar. Eu teria essa coragem. Se eu visse que eu ver ela do jeito que ela tá, se entregando a amadores, ou indo pra um lado que não é devido ir, eu teria plena coragem. De verdade. Plena coragem. Eu vou chegar a falha, gente. Porque tanto que de coisa que eu vi, eu fiquei trêmula ontem. Trêmula de verdade. Hoje eu acordei, mas trêmula ainda. Então, né? Eu sei que tem muita gente de lá da escola dela que vai ver esse vídeo, porque eu vi que muita gente entrou no meu Instagram pra ver quando eu fiz a publicação ontem no Instagram dela, que ela não vai mais usar. Não maltrate ela, não maltrate. Se quiser me maltratar, pode me maltratar, vir falar qualquer coisa. Mas não maltrate ela. De verdade. Eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Pra quem não sabe... Desculpa, gente. Bullying é crime. E eu não tenho pena de ninguém. Eu não tenho pena, porque eu não sou galinha pra ter pena de ninguém. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Acho que foi enorme. Ficou enorme. Tomara que eu consiga subir ele pro canal, tá bom? Mas é isso, gente. Esse foi o meu pronunciamento sobre essas coisas que estavam acontecendo. Espero que me entendam. Se inscreve no canal, deixa seu like, comentário pra estar aqui me incentivando. Desculpa essa carinha assim, eu fiquei muito chateada, de verdade. E é isso, né? Tchau, tchau. Não vou pensar mais não.